Fala galera Jesus Freaks, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da NAD. E gente, hoje eu queria trazer uma palavrinha para vocês sobre a grande comissão. E para falar sobre esse tema, primeiro queria ler com vocês alguns versículos que se encontram no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 em diante. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui nessa cena nós vemos Jesus, o Cristo ressurreto, pronto para subir aos céus, mas antes de ele subir aos céus, ele deixa uma missão para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Essa missão é a seguinte: vão. Mas dentro desse ide, desse vão, existe uma outra missão que seria façam discípulos de todas as nações. Não temos somente de ir pregar o evangelho, mas também de fazer discípulos de todas as nações. Uma coisa muito interessante, enquanto Jesus ele nos ordena que nós não só devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, nós não só devemos ir e ganhar almas para Jesus, nós também devemos cuidar dessas vidas. Vão e façam discípulos de todas as nações. E essa ideia de fazer discípulos é uma ideia que antes mesmo de Jesus pedir que nós praticássemos, ele foi lá e fez. Nós vemos que Jesus ele praticou essa ideia com os seus apóstolos, com os homens que ele escolheu para segui-lo, até porque o discipulado é um aprendizado. O discípulo é um aprendiz. É muito curioso a gente ver a história de como Jesus discipulava esses homens, a importância do discipulado de Jesus com esses homens. A Bíblia vai nos dizer que o ministério de Jesus durou 3 anos, e antes desses 3 anos serem completos, Jesus não enviou os apóstolos para pregar para todo mundo. Aqui a gente vê a importância do discipulado, né? O discipulado ele é uma questão que toma tempo, que custa muito caro. Como o próprio evangelista Billy Graham vai nos dizer, a salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo. E a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus ele gastava tempo com os discípulos, ele gastava tempo ensinando os discípulos e muito além disso, ele gastava tempo pregando o evangelho com os discípulos, vivendo o evangelho com os discípulos. O evangelho do reino que Jesus pregava, esse evangelho ele vivia e essa vida de Jesus dedicada ao reino, os discípulos viam e por isso o seguiam. O maior discipulado, a maior parte do discipulado é convivência, andando junto com aqueles que são os seus discípulos. Por isso que o discipulado é tão caro, porque ele custa dedicação. E nós só podemos discipular alguém que nós amamos. Jesus ele discipulava, ele nos discipula, ele cuida das nossas vidas, porque ele nos ama e da mesma forma nós temos que amar aqueles que nós ganhamos para Jesus, para que então possamos enviá-los. E é muito interessante imaginar que Jesus ele encontra Pedro como um pescador, e ele diz que fará de Pedro um pescador de homens. E nesse meio tempo, essa distância entre Pedro pescador e o Pedro pescador de homens que Jesus queria fazer, existe uma coisa chamada discipulado. E o discipulado custa caro, custa tempo, custa sangue, custa esforço, mas é a ordem de Jesus e é o que ele fez com os discípulos dele, com os apóstolos, e é o que nós devemos fazer também quando nós formos cumprir o ID de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que pegar essas pessoas que chegam-se até Jesus, que nós conseguimos ganhar através da pregação do Evangelho, discipulá-las e inserir elas em uma comunidade cristã, a comunidade da fé na família de Cristo, que é representada pela igreja, no corpo de Cristo, que é representado pela igreja. Sempre lembrando, tudo o que nós fazemos é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade de Jesus. No versículo 18 ele vai falar, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós fazemos todas essas coisas, nós discipulamos, nós vamos e pregamos, porque a Jesus, aquele a quem nós servimos, aquele que nos ensinou, foi dada toda a autoridade. E é nessa autoridade que nós vamos, e nessa autoridade que ele nos enviou. Uma coisa muito interessante, Jesus ele ensinou aquilo que ele sabia. Ele sabia, ele conhecia o Pai. E como ele conhecia o Pai? Através da palavra. O versículo 20 vai nos dizer, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Tudo o que Jesus ordenava aos discípulos era de acordo com a vontade do Pai.
E Jesus só conhecia a vontade do Pai porque ele dedicava tempo à palavra. Nós precisamos ter essa sensibilidade de dedicar tempo das nossas vidas à palavra para que nós possamos cumprir o ID de Jesus de uma forma correta e eficaz, a forma como ele nos ordenou que nós fizéssemos. Muito importante isso, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Nós só vamos poder passar a informação para eles se nós tivermos essa informação. Nós temos que sempre deixar muito claro a importância da palavra no ID de Jesus. E, por fim, o final do versículo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a parte que motiva todos nós, qualquer um que se dedique à vida cristã, qualquer um que se dedique ao chamado de Cristo, ao ID de Jesus, ao vão e preguem o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. É isso. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Emmanuel, Deus conosco. Isso que nos motiva, isso que fez com que tantos apóstolos fossem até o limite, que fossem até as últimas consequências e até as consequências de morte pela pregação do Evangelho. Isso que faz com que pessoas, homens e mulheres de Deus hoje em dia, arrisquem suas vidas em tantas situações difíceis, em tantos países difíceis de entrar para pregar o Evangelho, porque eles creem que o mesmo Cristo que os enviou, que o mesmo Cristo que estava com os apóstolos, o mesmo Cristo, o Espírito que estava com eles, o Espírito que estava sobre Jesus, está em nós, estava neles, e por isso esse Espírito os incentivou a cumprir o ID de Cristo. Quando nós cremos que o próprio Cristo, o próprio Deus está conosco, essa é mais uma motivação, essa é talvez a principal motivação que nós temos para ir, custe o que custar. O ID, o viver para Cristo, o cumprir o chamado de Cristo, a suprema vocação em Cristo, ele nos custa a vida. Mas é uma coisa muito interessante, que enquanto Deus, como um Deus vivo e maravilhoso, ele só pôde gerar vida, e Jesus, ele gerou vida naqueles apóstolos, naqueles homens que antes estavam perdidos no pecado, eles foram enviados para gerar vida. E através essas vidas foram gerando mais vida nas pessoas que estavam perdidas e mortas em seus pecados. E é esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Vão, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eis a importância de pregar o Evangelho. Todos precisam dessa oportunidade de ouvir a palavra, para que todos possam ter acesso à salvação, pelo menos a possibilidade da salvação. Nem todos serão salvos, mas Cristo nos envia para que todos tenham a oportunidade de ouvir dele e poderem ser salvos. Certo, galera? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Deus abençoe, deixe seu like e até a próxima.